Olá, crianças! Tudo bem com vocês? Eu sou a tia Helena, da sala Crescendo na Graça, de 7 a 10 anos, certo? E a lição de hoje, nós estamos na última lição da revista Juniores desse trimestre. E hoje é dia 28 de junho de 2020, certo? E eu vou fazer uma leitura para vocês aqui de todas as aulas que nós tivemos durante esse trimestre, sabe? Vejam bem, eu vou ler aqui para passar para vocês, só para a gente relembrar, certo? Então é isso, ó. A lição 1 é lugar de comunhão. Então nós sabemos que a lição, que a igreja é um lugar de comunhão entre os membros, os membros da igreja. Então a gente vive em união, temos que viver em união. Então é um lugar de união. E a aula de número 2, uma casa de oração. Nós sabemos que a igreja é um local onde é o local de orar, né? Uma casa de oração. A gente vai para a igreja para orar. Mas não exclusivamente que a gente tem que orar exclusivamente só na igreja. Nós também podemos orar em qualquer lugar que nós estivermos, na casa da avó, na casa do tio, do primo, no nosso quarto. Então nós podemos orar em qualquer lugar que nós estivermos. A igreja é o lugar principal, porque na igreja a gente está lá, todos estão no objetivo de orar. Portanto, não tem aquilo que interrompe a gente quando alguém chama, quando o celular toca. Então, é melhor na igreja, mas em qualquer lugar. Sabendo que orar é falar com Deus, então nós temos que falar com Deus onde nós estivermos, certo? E a lição 3, ela fala assim, um lugar de adoração. E a lição de número 4, ela fala onde aprendemos a palavra. E a 5 é onde servimos a Deus. A 6 é um lugar onde Deus fala. A 7 é um lugar onde Deus concede amor. A 8 é a igreja é um lugar onde se fala a verdade. E a de número 9 é um lugar de abrigo. A de número 10 é um lugar onde Deus cura. Nós sabemos que Deus, a igreja, nós temos visto muitas curas acontecerem na igreja, né? A gente já viram pessoas com doença que parecia assim, aos nossos olhos humanos seria impossível de ter uma cura. E lá na igreja nós temos presenciado esse tipo de coisa, nesse milagre da parte de Deus, essa bondade da parte de Deus ali. E enfim, é muito importante, né, estar na igreja. A 11 diz assim, um lugar de muita alegria. Claro que quando Deus opera algo na vida de um irmão ali na igreja, das pessoas que estão necessitadas, um milagre, isso alegra todos nós. Então, nós somos alegres por estar ali e saber que Deus está cuidando da gente e faz essas coisas maravilhosas na vida das pessoas. Não é verdade? E a de número 12 é uma casa de fazer discípulo, certo? Veja bem, fazer discípulo. Então a igreja é um local onde as pessoas aprendem a palavra de Deus, né? E ao aprender a palavra de Deus, elas vão ensinar essa palavra de Deus, passar para outra pessoa, inclusive evangelizar. Então, é um lugar onde faz discípulo, né? Onde se faz discípulos. Isto é muito importante. E finalmente, né, como eu falei, a lição de hoje nós estamos na última aula da lição dos juniores, e ela é a de número 13. E o título dela é Somos Casa de Deus, certo? Muito importante. E eu vou ler para vocês, não vou mostrar hoje, né? Vou ler aqui para vocês o título, o texto áureo. O texto áureo diz assim,
O corpo de vocês é o templo do Espírito Santo, né? O corpo de vocês é o templo do Espírito Santo, o nosso corpo, não é verdade? Agora, vocês peguem as suas Bíblias, que nós vamos fazer a leitura da palavra de Deus, certo? Se vocês não tiverem a Bíblia aí próximo de vocês, vocês guardem os versículos e o capítulo que eu vou falar e depois vocês fazem a leitura. Tá bom, crianças? Vejam bem. Está em 1 Coríntios, capítulo 3, versículo de 9 a 16, que diz assim, vamos ver onde está o 9 aqui. Ah, sim, encontrei aqui. Porque nós somos cooperadores de Deus, vós sois lavradores de Deus e edifício de Deus. Segundo a graça de Deus que me foi dada, pus eu, como sábio, arquiteto e fundamento, e outro edifica sobre ele. Mas veja, cada um como edifica sobre ele. Porque ninguém pode pôr outro fundamento além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo. E se alguém sobre este fundamento formar um edifício de ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno e palha, a obra de cada um se manifestará na verdade e o dia a declarará, porque pelo fogo será descoberto e o fogo provará qual seja a obra de cada um. E o 14 diz, se a obra que alguém edificou nessa parte permanecer, esse receberá galardão. Se a obra de alguém aqui é o 15, né? Se a obra de alguém se queimar, sofrerá detrimento, mas o tal será salvo. Todavia, como pelo fogo. E o 16, que é o último, que diz assim, não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Então, essa é a leitura da nossa palavra de hoje. Pois bem, nós vamos entender como o Espírito de Deus habita em nós, certo? A lição de hoje comenta sobre uma casa viva. Esta casa viva é uma casa que anda, fala, respira, canta, não é? Esta é a casa viva. E esta casa somos nós, crianças. Nós somos esta casa. E o apóstolo Paulo escreveu para os coríntios que eles eram a casa de Deus e Cristo era o alicerce dessa casa, certo? Vejam bem, vocês já ouviram falar de dois construtores. Um construiu a sua casa na rocha e o outro construiu a sua casa na areia, certo? Vocês já ouviram essa história, não é verdade? Mas vejam bem, aquele que construiu a sua casa na areia, aquele que construiu a sua casa, eu vou falar primeiro do que construiu a casa na rocha, assim fica mais claro para vocês. Aquele que construiu a sua casa na rocha, ele edificou a sua casa com um bom alicerce, forte. E aí veio o vento, veio a tempestade e assoprou e a tempestade caiu, aquela chuva torrencial, fez tudo e a casa permaneceu de pé. Jesus quis dizer com isso que quando nós estamos firmados em Deus, andamos no caminho de Deus, cremos em Deus, todas as vezes que tivermos algumas dificuldades, qualquer coisa, Jesus vai passar com a gente e a gente é vitorioso dentro, né, ali naquilo que estamos fazendo. Portanto, nós somos alicerçados
em Jesus. Agora, aquele que construiu, o construtor que construiu a sua casa na areia. Então, o que aconteceu? Veio a tempestade, ele não resistiu, porque ele tinha a sua casa construída sem alicerce. Né? Ele foi lá e construiu a casa assim em qualquer lugar, ali na areia, onde não tinha nenhum fundamento, nenhum alicerce. Então veio a chuva, ele não resistiu à tempestade e ele ficou sem o abrigo dele, certo? Então é isso que Jesus quis dizer, que nós devemos andar nos caminhos do Senhor, buscar a Deus para que Deus esteja sempre com nós e Deus nos fortalece e nos deixa assim como firmado na rocha que é o próprio Jesus, certo? Agora nós vamos fazer uma pergunta para vocês. Vocês já viram uma casa assim suja? Vocês já foram assim em algum lugar, uma casa velha, abandonada, toda suja? Essa casa velha, ela contém muitas coisas ali, como ratos, baratas e maus cheiros, não é verdade? Com certeza nós não queríamos morar numa casa dessa, né? Eu sei que vocês não gostariam, ninguém de nós gostaríamos de morar em uma casa dessa. Mas veja bem, o Espírito Santo também não. Ele não quer morar numa casa bagunçada, cheia de problemas, assim, né? Suja, assim que eu quero falar, toda descontrolada. Então, como nós podemos dizer? Nós devemos, por isso, sabendo nós que o Espírito Santo habita em nós, então nós temos que cuidar dessa casa, certo? Fazer de tudo, cuidar do nosso corpo, porque veja bem, o nosso corpo é o templo de Deus, não pertence a nós mesmos, certo? Então, quando conhecemos a palavra de Deus, recebemos o Senhor Jesus, né, na nossa vida. E quando nós recebemos o Senhor Jesus na nossa vida, o Espírito Santo mora em nós, certo? E quando nós temos o Espírito Santo morando em nós, nós somos diferentes, nós temos uma proteção, certo? E assim como está aqui, assim nós nos tornamos casa de Deus. E aí somos casa de Deus, onde o Espírito Santo habita em nós, certo? Então vamos cuidar bem do nosso corpo para que o Espírito Santo possa continuar fazendo morada em nosso corpo, certo? Na nossa vida. A nossa lição termina aqui, né? E eu falo para vocês, né? Até a próxima lição, né? Que vai vir uma nova revista e teremos novas lições. Fiquem com Deus, a paz do Senhor Jesus.